Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, 21 de abril, estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa. Vamos meditar nesse momento na palavra de Deus que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós temos a aparição do ressuscitado aos discípulos. Até então estávamos tendo as aparições isoladas, a Maria Madalena, os discípulos de Emaús, as mulheres. Agora é a versão de São Lucas desta aparição aos discípulos reunidos. E todo o contraste entre fé e dúvida, entre preocupação. E é interessante que a prova cabal que Jesus vive não são mais os milagres, não é mais um feito prodigioso. São as feridas de Jesus. Jesus mostra o lado, as mãos e os pés. É Ele mesmo. É aquele que passou pela cruz, o crucificado, que agora vive. É interessante que aquilo que fora a causa da morte, agora atesta a ressurreição, atesta a vitalidade, atesta a vitória. Queridos irmãos, isso é muito simbólico, isso é profundamente pascal. De fato, essa é a essência da fé da Igreja e que eu e você somos chamados a vivenciar. As realidades daquilo que outrora era morte, agora é ocasião de vida. E isso nós podemos associar e interpretar na realidade da nossa vida. O cristão não é um ilibado, não é alguém que está ileso. Não. Todo homem e mulher de fé tem as suas feridas, tem as suas lutas, tem os seus percalços. Mas quando nós olhamos esse Evangelho, essas realidades elas não são impedimento, elas não são uma barreira para que eu e você possamos fazer uma experiência profunda do amor de Deus, uma experiência profunda de fé. Na verdade, é a partir delas, é com elas que vamos experimentar cada vez mais a graça de Deus. São Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que quando é fraco, então que é forte. Isso é uma dinâmica pascal, porque aquilo que é ocasião de fraqueza
revela, é como se fosse a porta de entrada para a manifestação da força de Deus em nossa história, em nossa vida. Que o Senhor alcance as nossas feridas e que torne elas feridas pascais. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.